O meu dia a dia começa muito cedo. Eu sou madrugadora e depois eu parto para uma caminhada onde eu alimento alguns animais de rua, né? Daí eu alimento também os pássaros, porque eu gostaria de manter a fauna o mais intacta possível. Uma missão meio impossível, mas eu tento. Eu não tenho uma programação rígida todos os dias igual, bem pelo contrário. Eu vou fazendo o que me é solicitado ou que eu necessito fazer. Às vezes é tintura de redes, às vezes é organizar um pouco o ateliê, às vezes é iniciar ou dar continuidade a uma obra. Depende muito do estado do espírito ou a necessidade, né? Aí segue o dia, geralmente eu consigo trabalhar mais na arte, mais depois das 4 da tarde, porque já vem mais o silêncio, já vem mais também não tem ninguém em casa, que às vezes vem alguém para colaborar em alguma coisa. Então essa quietude me faz eu me sentir melhor para lidar com a arte. Qual é o caminho, qual é a chama, qual é a manifestação que leva a começar uma obra? É muito interessante as N possibilidades, né? As N maneiras com que isso acontece. Às vezes pode ser um pedaço micro de rede que está tão bonito, tão harmonioso, que a cabeça já começa a visualizar alguma coisa, né? E as mãos começam a funcionar. Isso, claro que daí eu vou buscar dentro do meu arsenal de redes, aos poucos vai acontecendo de ir trazendo mais material, mais fios, ir harmonizando com esse estopim, né, com esse início, e ela vai crescendo e vai tomando formas. Quando começo a trabalhar com as cores, né, desde a hora da lavação da rede, do tingimento, eu não vou tingir porque eu tenho uma obra em mente. Eu faço uma obra porque eu tenho as redes ali, de várias tonalidades, amarelos, azuis, bordeaux, etc. Então eu pego esse material que me inspirou e começo a trabalhar com o arsenal que eu tenho. Então nunca tem, desde a hora do tingimento, nunca é uma programação de vou fazer tal coisa que está na minha cabeça. Não tem nada na cabeça. Tudo vai surgindo na hora que começa a trabalhar. Aqui hoje a tintura da rede é com a casca de cebola, que vai dar um tom esverdeado, amarelado. O tom resultante vai variar muito também de acordo com o tom da rede. Então, se eu uso redes mais claras, eu vou ter um tom mais verde. Se eu uso uma rede mais azul, vai ser pouca pigmentação verde que vai aparecer. A minha ligação, a minha paixão pela cor sempre esteve presente, isso é muito forte, e
sempre procurando, sempre mais encantada com as tonalidades naturais, né? Aquelas que são feitas pelo tempo, né? No caso das redes de pesca. E essas redes que vêm em sua maioria em tons azulados, desbotados, acinzentados, eu comecei a fazer um processo de tintura natural, que era o que eu fazia na lã, no algodão, tem uma fórmula, né? Bastante simples, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. E na rede é impossível seguir aquela regra fiel, vamos dizer. Regra fiel, o resultado fiel. Então foram vários anos de experimentos até chegar em alguns resultados muito bons. E essas redes, né, que são tingidas com plantas da região, com cascas de cebola, com cascas de árvores, etc., me dão muito mais possibilidades de criação, né, de soluções no trabalho. E essas plantas muitas vezes vêm aqui dos meus plantios, que eu planto pela região, né? Eu sempre gostei muito da parte da terra, então eu planto cúrcuma, eu consegui contatar um agricultor orgânico que fornece a casca de cebola, então esses métodos naturais que são antiquíssimos, né? E eu fico muito, muito contente de poder mostrar que é possível sim tingir, ou pelo menos numa escala mediana, com todas essas ofertas da natureza, e que depois também aqui a gente acaba fechando um ciclo, ou dando continuidade ao ciclo, que vai tudo para a compostagem, que tem aqui nesse ambiente que eu moro, já há mais de 40 anos que a gente faz compostagem. Então tudo isso faz com que eu tenha cada vez mais vontade de fazer, porque tem muita coisa para ser feita. Desse composto, depois parte dele é levado para as ruas, onde eu faço os plantios de cosmos, né, as flores, plantios de árvores, às vezes tem algum mutirão, árvores nativas da Mata Atlântica, que é um trabalho que eu venho fazendo, vamos dizer, oficialmente desde 1988, quando eu me associei à APREMAVE, Associação de Preservação Ambiental do Vale do Itajaí. Então é como se, né, nada se desperdiça, tudo se aproveita. E isso para mim é muito forte, me traz muita alegria, saber que eu vivo da maneira que eu acredito e que me faz muito bem. O meu trabalho é uma trajetória de longa data, né? Eu tenho 67 anos e ele começou, bem dizer, aos 4 anos de idade, quando eu, por iniciativa própria, pedia para as vizinhas me ensinarem a tricotar. E eu, obviamente, não imaginava no que isso iria dar, até que em 1983 eu decidi mudar aqui para Santa Catarina, que foi quando eu abri o ateliê, que na época chamava Engenho Arte, era no engenho que pertence à minha família, e ali eu vendia, né, nessa época não tinha turismo em Santa Catarina, não tinha esse movimento todo, mas eu não pensei em abrir ali mesmo 2 clientes por ano, depois 5, e esse ateliê, né,
moda sustentável de decoração, que na época não se falava sobre esse termo, mas já era porque eu sempre usei fibras bastante nobres e fazia peças atemporais. Essa fase de ateliê, de comércio, criação de moda durou quase que 40 anos. Mesmo que eu criasse e vendesse peças atemporais, super duradouras, né? Tem pessoas que têm elas desde a época que eu comecei, de 40 anos atrás, ainda novas em uso, mas é consumo. E também adquirindo consciência com essa história da moda, né? Essa moda que estimula o consumo a qualquer preço, sem se responsabilizar pelos danos causados ao meio ambiente e ao todo. Então, essa inquietação me levou a parar de fazer moda e vender, né? Então, encerrei a fase comercial e senti ao mesmo tempo, eu sentia que tinha, isso eu já senti há alguns anos, que tinha alguma coisa que precisava se manifestar, tinha alguma coisa, e isso durante a minha trajetória, quando aparecia essas necessidades, era muito fácil, era como se já tivesse gestado e só, né, colocar para fora. E essa vez foram anos, né, talvez uns quase 4 anos, sentindo que tinha alguma coisa e sem ela se manifestar de maneira de eu concluir, é isto. Então, quando começo uma obra, eu realmente não sei se ela vai ter 50 centímetros ou 6 metros, ou eu vou fazendo. Então, essas obras também que vêm em grandes dimensões, elas fazem uma alusão ao lixo oceânico, né? Essas obras elas podem crescer, né? Nesse tricô, atualmente já uso cordas e enrolamento de fios, elas podem crescer infinitamente, assim como crescem os lixos do oceano. Há poucos anos eram 10% do lixo oceânico era das redes de pesca. Atualmente esse número já cresceu para 40%. Então é devastador saber o quanto esse lixo cresce, mesmo tendo muitas pessoas, muitas iniciativas, né, principalmente de jovens de universidades, tentando minimizar isso e tentando soluções. Depois, aonde que eu fui buscar esse material, né, aqui no vilarejo, ao lado aqui do bairro que eu moro, com os pescadores locais, que tinham esse monte de material que a Concap, né, a empresa de limpeza pública de Florianópolis, não era bastante ruim para eles levar. Então, essa parceria com um dos pescadores do Pantano Sul foi muito positiva, tanto para ele quanto para mim, porque eu tinha o material aqui do lado, material estrapeado, lindo, lixo maravilhoso, né, na minha conceito, um material nobre, e ele, em troca disso, ganhava algum valor, né? Então, tirou da cabeça dele aquele tormento de solucionar com a Concap esse problema, dele e de vários outros pescadores. E essa rede de pessoas foram surgindo assim conforme a necessidade. Preciso de rede de pesca. Tem pescador no Pantano Sul. Preciso de mais. Tem um galpão em outra cidade, né? Então vai criando uma rede e com alguns, a maioria dessas pessoas estão presentes na minha vida há mais de 20 anos. Sempre esteve presente a questão do reuso, não poder ver um pedaço de tecido que já criava um pedacinho, não precisava ser
Não vou criar com 5 metros de tecido novo, senão essa coisa do reaproveitamento sempre é uma necessidade, e a questão da beleza tem que ser harmônico, tem que ser belo, tem que mostrar as possibilidades de harmonia, mas a referência maior é realmente que me encanta, que me instiga, que me apaixona, é a questão ambiental, a questão do lixo, né? Isso é presente sempre, vamos dizer, para dar dimensão, é mais forte do que eu mesma. E saber quando ela está pronta, uma obra que eu estou satisfeita, que não precisa mais. E muitas vezes acontece que ela fica parada no ateliê. Muitas horas eu trabalho, a maioria das vezes eu trabalho em várias obras concomitantemente. Não que todos os dias eu pegue e vou fazer um pouco dessa. Às vezes fica parado 3 meses, 4 meses, 1 ano. Essa obra que eu estou fazendo ainda está em processo, já começou 1 ano e pouco, ela estava parada e eu comecei a trabalhar de novo. Encontro bastante interessante o fato de aqui não estou trabalhando só com as redes, estou trabalhando com tecidos. O tecido tem sobrando para tudo que é lado. E é só tingir ou usar do jeito que eles vêm mesmo, para continuar falando que lixo só é lixo quando está no lugar errado. Então, aqui o aproveitamento dos tecidos, das redes, para fazer novas pesquisas. O que eu tenho feito na arte, né, e durante todo o tempo de ateliê, né, esse tempo de produção, foi sempre passar um recado de que as coisas podem ter um significado. Elas podem estar imbuídas de mensagem, de uma consciência, mas volto a dizer que isso nada foi programado, aconteceu assim, né? É como se eu não sei fazer de outra maneira. Então essa questão de que sempre aparece a ecologia, sempre aparece o cuidado ambiental, isso é nato. Então isso transparece, é como se tivesse alicerçado e aparece em cada etapa do trabalho, né? Qual fosse a época, a fase, está sempre transparecendo os cuidados ambientais, a preocupação com o equilíbrio. As coisas têm que ter história, têm que ter trajetória, têm que ter emoção, têm que ter sustentabilidade, tem que ter respeito. Eu costumo falar o seguinte, que a Terra, né, vamos brincar que esse planeta é um banco, né? Então esse banco, ele é muito rico, ele tem bastante água, ele tem minérios, ele tem algodão, ele tem florestas, ele tem absolutamente tudo que nós humanos precisamos, retiramos dele. Ar puro, carros, tudo vem desse banco tão generoso. Mas esse banco, depois de tanta retirada, né, nós estamos retirando e não estamos devolvendo, não estamos cuidando, ele está falindo. Nós estamos gastando 1,7 planetas por ano e ele está pedindo socorro, porque quase não tem pessoas que fazem ações a favor de manter essa conta bancária saudável. Então estamos falindo e, na verdade, quem está falindo é o ser humano, porque é ele que mais necessita. A humanidade depende totalmente da natureza. A natureza depende nada do ser humano. Então o ser humano, da maneira que está conduzindo, vai sair do planeta, não vai estar mais aqui, mas o planeta, da sua maneira, né, com seus
bilhões de anos vai acabar se transformando e se recuperando.